Agora que The Walking Dead acabou, tá tudo muito mais calmo, eu resolvi voltar lá no primeiro episódio para ver algumas referências e coisas que nós não percebemos ou não lembramos. Então eu vou começar direto no minuto 3, ali por volta de 13h30, nós vemos que um zumbi aqui abaixa para pegar uma pelúcia. Então nós descobrimos que ela é uma garotinha. E detalhe, ela meio que começa a correr atrás do Rick. E aí ela toma um tiro na testa. Com essas informações logo de cara, nós já começamos a imaginar que os zumbis são inteligentes. Na cena seguinte, a gente encontra Rick e Shane conversando. Ali os dois falam sobre relacionamentos e o Rick abre o jogo, fala que a relação dele com a Lori não vai muito bem. Nós sabemos que em eventos depois o Shane passa a perna no Rick. Tudo bem, ele achava que estava morto, mas pegou a mulher do melhor amigo, né? No meio da conversa, uma perseguição ocorre, eles recebem o chamado e vão até o local. Chegando lá, eles encontram o policial Leon. E o Leon tá todo empolgado, põe uma perseguição e ele fala, seria legal se a gente aparecesse na televisão naqueles programas de perseguições policiais, né? E o Rick, todo sério, já dá um esporro ali, fala, Leon, presta atenção, cara, dá uma olhada se tua arma aí tá destravada, se tá carregada. E, como a gente já assistiu a série toda, a gente sabe que no segundo episódio, o Rick fala quase a mesma coisa pra Andrea. A Andrea ameaça ele numa cena e depois que tá tudo calmo e os dois começam a conversar, o Rick fala, Andrea, da próxima vez, dá uma olhadinha na trava. Bom, então o Rick tomou o tiro, ficou em coma, saiu, o Morgan foi lá e pegou ele, correto? Ele tá na casa lá. Em certo momento, o Morgan e o Dwayne conversando, eles fazem uma aposta. Eles acreditam que o Rick é um ladrão de bancos. Quando os dois falam isso pro Rick, o Rick ri e fala que ele é tão perigoso quanto o Dillinger, né? Na realidade é John Dillinger e ele foi realmente um ladrão de bancos norte-americanos da década de 30. Mas é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. No meio dessa conversa, um carro dispara o alarme e eles vão na janela dar um confere nos zumbis. Eis que essa zumbi começa a subir uns lances de escada. Ao todo são 4 lances de escadas. E essa zumbi é a mulher do Morgan. Por ela subir a escada, olhar desse jeito para o olho mágico, depois abaixar a cabeça, olhar para a maçaneta da porta e girar a maçaneta, tudo indica que os zumbis pensam que tem coordenação motora e tudo. O detalhe é que o Rick e o Morgan continuam conversando e a maçaneta continua girando. E se você me perguntar como que eu sei que são 4 lances de escadas, na cena, quando amanhece, nós podemos ver na foto ali, 4 lances de escada. Mas o que me surpreende nessa cena é o Rick perguntando se os zumbis realmente estão mortos. Você pode até tentar defender o Rick falando, ele estava em coma, ele realmente não sabe. Mas, a hora que ele sai do hospital, ele vê um monte de coisa e aí ele encontra essa zumbi no meio do parque com metade do corpo só. Tanto é que ele toma um susto, né? E depois ele até voltaria para matar essa zumbi, né? Será que mesmo vendo essa zumbi com metade do corpo, ele ainda não acreditava que eles estivessem mortos? Em contrapartida, nós vemos o faro de detetive do nosso xerife já na cena seguinte, após eles liberarem as ruas dos zumbis. Eles vão até a casa do Rick e lá o Rick vê que foi muita coisa revirada, pegaram roupas, tudo mais, pegaram os álbuns de fotos. Ou seja, só a Lori para fazer isso. Ainda dentro da casa do Rick, o Morgan fala que antes das transmissões de rádio serem cortadas, eles falaram que Atlanta era um local seguro, que lá tinha comida e lá tem um centro para controle de doenças, que eles tentariam dar um jeito nesses zumbis. E é por essas informações que o Rick, quando está com o seu grupo lá já, decide levar todo mundo até o Centro para Controle de Doenças para ver se realmente havia algum tipo de cura. Você lembra do Leon que eu citei lá no começo do vídeo? Então, o Rick leva o Morgan até a delegacia dele. Chegando lá, quem que eles encontram em estado de zumbificação? Ele mesmo, o Leon. O Rick fica transtornado com a situação, fica com dó do Leon, mas antes ele cita, eu não dava muito por ele era descuidado e burro e não merece ficar assim. E aqui o Rick vem e acaba matando o Leon, sendo o segundo zumbi que o Rick mata na série.
Depois de tudo, ele pega o carro, vai para Atlanta. Só que no meio do caminho, o carro acaba a gasolina. O que acontece? Ele vai até uma fazenda. Ele acha uma fazenda, tem uma casa, lá ele acha um pessoal que havia se suicidado e acha um cavalo. E para esse cavalo ele faz uma proposta. Ele fala, ó, vamos comigo para Atlanta. Lá é seguro, tem comida, tem gente, vai dar tudo certo. Então, né, não deu tudo certo, mas foi pro lado do cavalo, né? Porque o Rick ainda se salvaria. Aqui os zumbis pegam o cavalo. E o detalhe dessa cena é essa placa aqui em cima, ó, tá vendo? Não entre. Pô, Rick, você é xerife, cara, você tem que respeitar as sinalizações de trânsito. Mas antes do Rick ser encurralado com o seu cavalo ali naquela esquina, ele passou por um ônibus. Dentro do ônibus havia alguns zumbis sentados. Os zumbis se levantam e olha só esse aqui, ó, ele se apoia para descer. Ou seja, tudo indica novamente que o zumbi tem coordenação corporal, que tem inteligência e tudo mais. E eu falo isso por diversos fatores. Nessa cena, por exemplo, o zumbi se agacha, põe a mão no chão para olhar o Rick debaixo do tanque. No segundo episódio da série tem um zumbi que pega uma pedra para quebrar uma vidraça, ou seja, coordenação motor, inteligência. E ainda no primeiro episódio, esse zumbi aqui do meio, ó, tá vendo? Ele tá fechando a mão para dar um soco no tanque, ou seja, tudo aquilo que eu já citei. Aí você pode me falar assim, pô, mas no final agora da 11ª temporada, os zumbis escalavam, os zumbis já estavam inteligentes, já tinha uma variante, talvez seja isso. Então eu fui pesquisar para poder passar certinho para você. E não é isso. A variante não tem nada a ver com o primeiro episódio. E quem falou isso foi um dos diretores, o Greg, e eu vou ler o que ele fala. Abre aspas. Eu continuo tentando lembrar a todos, eles não eram zumbis mais espertos naquela época, na primeira temporada. Eles ainda não haviam descoberto as regras do show. Ou, fecha aspas, ou seja, nem o diretor Greg sabia exatamente como os zumbis deveriam se comportar. Por isso eles agem assim no primeiro episódio e depois vão ficando mais lentos e burros no decorrer da série. Antes de fazer o post aqui em vídeo, eu fiz o post na forma escrita no hqscomcafé.com.br e postei lá no nosso Facebook. E o nosso amigo Maurício aqui, ó, falou o seguinte: a zumbizada estava em contrato de experiência, depois que foram efetivados, aí abandonou, né? É meio igual quando você tá ali, pô, quero pegar o trampo todo, e aí você trabalha pra caramba, e depois que pega o trampo você relaxa, né? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer a nossa amiga Rose, lá do grupo The Walking Dead Brasil no Facebook, tá? Nós fizemos a matéria, ela acabou compartilhando dentro do grupo, fez grande sucesso ali e gerou grandes debates, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a série, quiser ver alguma coisa, algum outro episódio analisado frame a frame, deixa aqui nos comentários pra gente. E a pergunta que fica é, você lembrava de todos esses detalhes do primeiro episódio? Se lembrava, comenta aqui pra gente. Agora, segue a gente aqui no Instagram, pô, segue no TikTok, no YouTube, enfim, todas as nossas redes sociais. Valeu, fui!